Olá, cá estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou a Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. O tema de hoje é aparentemente cotidiano, é daqueles que exige decisões diárias e uma mudança profunda dos nossos hábitos. Estamos reunidas, hoje somos só mulheres, para falar da importância da adoção de hábitos alimentares saudáveis para promover o bem-estar físico e mental das crianças. No regresso às aulas que estamos a atravessar neste momento, as famílias e toda a comunidade educativa vão encontrar novas regras sobre a venda de produtos alimentares nas escolas públicas, mas já percebemos que não só. Mas como vamos tentar perceber na nossa conversa, são suficientes estas medidas já adotadas ou é necessário ir ainda mais longe nas restrições? E serão as restrições a melhor forma de incentivar as crianças a adotar melhores hábitos alimentares? No artigo 24º da Convenção sobre os Direitos das Crianças relativo à saúde e aos serviços médicos, é reconhecido o direito a todas as crianças ao mais elevado nível de saúde. Podemos traduzir essa afirmação como uma forma de responsabilizar os adultos quanto à necessidade de tudo fazerem para evitar que as crianças adoeçam, fornecendo-lhes uma alimentação equilibrada, completa e variada, assim como um acesso, sempre que necessário, aos cuidados de saúde e medicamentos. Este tema também aparece no artigo 27º, em que é referido o direito a um nível de vida digno, no qual os adultos devem assegurar todas as necessidades básicas de conforto, bem-estar e segurança, e onde a alimentação, o vestuário e as condições de habitabilidade devem ser prioridades. E na ausência de meios econômicos que permitam salvaguardar essas despesas, cabe ao Estado ajudar as famílias necessitadas de apoio. Este é, portanto, o contexto do que nós vamos aqui hoje abordar. O assunto da alimentação infantil tem conquistado cada vez mais espaço mediático, legislativo e, sobretudo, tem conquistado espaço entre as preocupações das famílias e dos educadores, de forma progressiva e consistente. Sobre isso já não há dúvidas. É um tema do presente e do futuro e por isso convidamos a professora Maria João Gregório, licenciada em Ciências da Nutrição e doutorada em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição pela Universidade do Porto, e que está na Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação. É diretora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde. E também, como é tradição aqui no nosso espaço, para representar as gerações mais novas, teremos conosco a Bruna Gregório Gonçalves, de 13 anos, e que vai participar a partir de Setúbal. Portanto, olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o 9º episódio do As Crianças Importam. Professora Maria João Gregório, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui conosco. Com a sua experiência, qual seria a melhor abordagem para que a alimentação saudável começasse em casa e através da atitude dos educadores? Nós sabemos que as crianças funcionam através do exemplo que absorvem em casa e, portanto, como é que isso pode ser feito pelos educadores? E já agora, voltando a essa nossa introdução, a melhor abordagem é essa restritiva? É proibindo o consumo que se conseguem os melhores resultados? Olá a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para participar neste podcast. É de facto com muito gosto que aqui estou, e as perguntas que me fez são de facto muito boas, tal como seria de esperar, e portanto as respostas também não são propriamente simples, mas relativamente ao tema que nos traz aqui hoje, ao tema da alimentação saudável e sobre as melhores estratégias e modelos a seguir para promovermos junto das crianças, eu gostava de começar por salientar alguns aspectos que eu considero que são relevantes logo desde o início, e vou começar por identificar um aspecto que antecede mesmo o período da chegada das crianças à escola. Isto porquê? Porque sabemos que existem momentos que são particularmente importantes para o desenvolvimento dos nossos hábitos alimentares. E estou a referir-me em particular aos primeiros 2 anos de vida. É de facto nesta fase que as crianças desenvolvem, estabelecem os seus hábitos alimentares, as suas preferências, os seus gostos, e para além disso é também neste período
determinante da nossa vida, que nós temos também a capacidade de poder programar a nossa saúde no futuro. E portanto, destacando ainda alguns momentos importantes da nossa vida no contexto da promoção dos hábitos alimentares saudáveis, apesar de não ser, na verdade, o tema da conversa de hoje, mas devo dizer que esta possibilidade de nós programarmos aquilo que vai ser a nossa saúde futura e o nosso estado nutricional no futuro começa ainda dentro daquilo que é a vida intrauterina e mesmo na fase de pré-concepcional, e portanto a alimentação da mulher antes de engravidar e da mulher grávida é de facto também muito determinante para condicionar a saúde futura. Mas voltando à importância da alimentação nos primeiros 2 anos de vida, e esta primeira nota que eu gostava de referir, vale a pena reforçar que de facto os nossos hábitos alimentares neste período vão condicionar muito os hábitos alimentares na nossa idade adulta. Sabemos hoje que uma criança que come mais açúcar aos 2 anos, aos 7 anos vai consumir mais açúcar também, portanto temos evidência nesse sentido. E esta manutenção dos padrões, neste caso do comportamento alimentar, ao longo das diferentes fases do ciclo de vida, não se aplicam só para os comportamentos, neste caso associados com a alimentação, mas também se aplicam ao padrão de doença, e portanto sabemos que uma criança com obesidade tem maior risco de no futuro ser um adolescente com obesidade e um adulto com obesidade, e portanto é de facto determinante. E esta primeira nota leva-nos a um aspecto fundamental e que está muito alinhado com aquilo que foi a pergunta, ou uma das perguntas que me dirigiu, que tem a ver precisamente com o papel determinante dos pais, dos cuidadores, dos educadores, o papel determinante que eles desempenham no processo de desenvolvimento dos hábitos alimentares nos primeiros anos de vida e depois do seu estabelecimento a longo prazo. E de facto os pais funcionam como modelos, tomam quase todas as decisões inerentes à alimentação das crianças nestes primeiros anos de vida, não é? Influenciam as escolhas das crianças pelas compras que fazem, influenciam pelos comportamentos que têm durante as refeições, pelas reações que fazem face ao consumo de alguns alimentos, pela transmissão de conhecimento e da importância sobre uma alimentação saudável, e portanto de facto os pais são um modelo para aquilo que é a alimentação das nossas crianças. E sobre o papel dos pais, indo à sua última pergunta, vale a pena refletir sobre aquelas que podem ser as melhores práticas e os melhores modelos para de facto podermos educar as crianças para uma alimentação mais saudável. E portanto eu de facto não sou especialista na área das ciências comportamentais, portanto gostava de referir isto logo desde o início, mas de facto sabemos que as práticas parentais que são utilizadas para modelar o comportamento alimentar das crianças têm de facto, ou podem ter influência nas preferências das crianças, podem ter interferência na autorregulação da criança, ou seja, afetam a capacidade de percepção da fome e da saciedade, e portanto têm aqui um papel importante. E de facto existe evidência sobre a influência da utilização de algumas destas práticas parentais e que procuram educar as crianças para comportamentos alimentares mais saudáveis, e a influência dessas práticas no consumo alimentar e também no peso das crianças. Professora, e as mais estudadas… Desculpe interromper, mas só para os nossos ouvintes não perderem o fio à meada e perceberem. Quer dizer, então, mais do que propriamente adotar restrições, proibições, limitações evidentes,
os educadores, sejam os pais, seja quem for o encarregado de educação, devem adotar eles sim, nos seus próprios comportamentos, práticas saudáveis para que as crianças os acompanhem, mais do que haver aqui essa diferenciação e que eles apenas digam, vocês estão proibidos de comer o que quer que seja. É mais isso? Sim, na verdade, quando eu falava destas diferentes práticas que os pais podem utilizar, há duas que são aquelas que são as mais estudadas, que é a restrição e também a pressão para comer. E, de facto, os estudos, aquilo que nos mostram é que a utilização excessiva destas práticas podem ter e podem afetar negativamente o consumo alimentar das crianças. Portanto, por exemplo, a pressão para comer pode comprometer os tais mecanismos de autorregulação e a resposta à fome e à saciedade, portanto, e por outro lado, a restrição muitas vezes parece não induzir uma diminuição do consumo desses alimentos que nós procuramos restringir, mas por oposição parece ser um comportamento ou uma atitude que pode promover uma maior atração por esses alimentos. E por isso é que a utilização deste tipo de práticas é de facto importante e não os utilizar de forma excessiva naquilo que é o nosso processo educativo para as crianças. Mas há estratégias importantes que nós podemos utilizar, não é? Estamos a falar do que não podemos fazer, mas o que é que efetivamente podemos fazer. E aquilo que referiu é muito importante. Os pais são o modelo, são o exemplo que as crianças tentam e procuram seguir, e as crianças aprendem por observação, por imitação, e portanto os pais têm de facto um papel aqui muito, muito importante. Dizer algumas estratégias, algumas práticas que podemos seguir. Se por um lado a restrição pode não ser o comportamento mais adequado, nós podemos naturalmente limitar ou controlar a disponibilidade, e utilizamos muitas vezes esta estratégia, não é? Que é não ter a nossa em casa, não despensa comprar. em Claro. casa recheada de alimentos pouco Claro. saudáveis, e que sabemos que vai ser difícil, não é, para as crianças conseguirem resistir ao seu consumo, e portanto esta é uma estratégia adequada. Privilegiar a oferta alimentar variada e promover uma exposição repetida, porque nós sabemos que as crianças nascem com uma preferência pelo sabor doce e salgado, e na verdade, quando comparado com outros alimentos com sabor mais amargo, existe uma maior resistência, não é, para a aquisição do gosto por esses alimentos, e por isso é muito importante haver uma exposição repetida, sem haver pressão, uma certa insistência. Uma pressão, mas ir repetindo, apresentar os alimentos de forma diferente, com uma apresentação diferente, confeccionados de forma diferente, com texturas diferentes. Ir promovendo a exposição repetida é de facto muito importante para promovermos a aquisição do gosto. Outra das questões também é muito importante é de facto respeitar a capacidade que cada criança tem de autorregular o seu apetite, não é? Muitas vezes nós temos a tendência de forçar, de incentivar em demasia o consumo alimentar, e muitas vezes em quantidades que são bastante superiores àquelas que a própria criança suportaria, de facto, precisam, exatamente. Na verdade, as crianças pequenas comem quantidades também pequenas, claro, não é? Bem proporcionais ao seu tamanho. Exatamente. Podemos também e devemos
fazer do momento das refeições momentos que são de convívio, que são relaxados, agradáveis, onde promovemos a conversa, podemos contar histórias acerca dos alimentos, explicar os benefícios. Portanto, o momento da refeição é também um momento de partilha, não é? E de convívio, e deve ser explorado como tal, e associado a isso também a importância de assegurar o tempo necessário para que as crianças possam de facto fazer a sua refeição. Sabemos que é muito importante também garantir um tempo adequado para a refeição, fazer com que a alimentação tenha um aspecto interessante, não é? Nem sempre é fácil. É verdade. Nós conseguirmos preparar os alimentos que habitualmente não são muito apreciados pelas crianças de uma forma interessante, apelativa e saborosa. E a verdade é que ao longo dos últimos anos fomos perdendo algumas competências ao nível da confecção destes alimentos, como os hortícolas, o pescado também, dando aqui alguns exemplos. Não sei se quer que eu continue. Não, professora, esses conselhos são muito práticos e muito importantes para os nossos ouvintes. Mas já que nós falamos do ponto de vista das famílias e quase que individual de cada núcleo familiar, eu acho que é importante também agora largarmos o debate e vou perguntar a Odete. Odete, do ponto de vista legislativo, o que tem sido feito para combater um problema que já é um problema reconhecido não só em Portugal como internacionalmente, que é o problema da obesidade infantil, que já foi reconhecido como um problema de saúde pública. Portanto, como é que nós podemos, do ponto de vista legislativo, lidar com essa situação? Boa tarde a todos e a todas. É verdade, mas convém referir que, apesar dos números estarem ainda elevados, Portugal foi dos países europeus onde mais diminuía a prevalência de excesso de peso e obesidade infantil. E só para dar uma referência, entre 2008 e 2019 os números baixaram de 37,9 para 29,6. Isso é uma dado, boa notícia, uma não? boa notícia para nós e dá uma noção de que as coisas estão aí no sítio certo. No entanto, um dado interessante é que a nossa Constituição não reconhece o direito à alimentação adequada, contrariamente a outros países que já o reconhecem, e também a Lei de Bases da Saúde não acautela a alimentação como fator determinante para a promoção da saúde e tratamento da doença. Agora, foi pena que em 2019 tivesse sido rejeitada pela Assembleia da República uma proposta de lei de bases que visava o reconhecimento do direito à alimentação e à nutrição adequadas. Este reconhecimento, na minha visão, além de dar uma estabilidade institucional aos avanços já registados em Portugal nos últimos anos, tornaria esta questão da alimentação infantil e da alimentação, em geral, uma política de Estado e não de governo. Portanto, é pena que não se tenha avançado, não é? Sim. Em Portugal, a promoção de uma alimentação saudável é enquadrada na sede dos programas de saúde pública e de alimentação, e neste âmbito temos o Programa Nacional e a Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável, e muito recentemente, ainda esta semana, foi aprovada a nova Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que visa, entre outros objetivos, melhorar o acesso a alimentos seguros e nutricionalmente adequados, em especial pelos grupos mais vulneráveis, onde se inclui as crianças e os jovens. No contexto europeu, a União Europeia tem uma série de iniciativas que têm vindo a contribuir para a compreensão da importância de uma alimentação saudável no desenvolvimento infantil. Grande parte destas iniciativas tem como foco as escolas e visam desenvolver programas de promoção de bons hábitos alimentares. Destas iniciativas eu gostaria de destacar o Plano de Ação contra a Obesidade Infantil, ou mesmo o Programa de Promoção de Consumo de Frutas e Produtos Hortícolas. Também é importante referir que todos os Estados-membros da União Europeia têm políticas alimentares escolares implementadas sob a forma de normas obrigatórias e recomendações voluntárias. E isto é importante porque tem-se discutido ultimamente
a questão da obrigatoriedade e o polémico despacho que saiu em relação a isso. E em alguns casos vemos que parte da legislação tem como base apenas listas de alimentos permitidos ou não nas escolas, e noutros casos temos extensas recomendações que têm em conta as características nutricionais dos alimentos, menus, educação do pessoal da equipa de catering, o marketing e condições físicas dos espaços de refeição. Por isso vemos que há uma grande diversidade ao nível do espaço europeu. Mas também gostaria de dar uma nota em relação ao recente despacho relativo às normas de elaboração de emendas e venda de géneros alimentares nos estabelecimentos de educação e ensino, porque convém dizer que, que desde 2012 que as escolas recebem recomendações para pôr em prática hábitos alimentares saudáveis. O despacho do governo, este que gerou grande controvérsia, uns com argumentos contra, outros a favor, vem agora dar força legal a essa orientação. No meu entender, eu acho apelar ao bom senso e à educação alimentar é importante, mas a maioria das vezes não trazem resultados. E isso traduz-se num estudo, por exemplo, feito em 2018, que se concluiu que apenas 1% das escolas, e foram analisadas 161 escolas, respeitavam aquelas orientações de 2012. Por isso eu penso que só quando se tomam medidas mais drásticas é que vemos mesmo os resultados. Não, essa sua linha de raciocínio é importante porque prova que sim, houve uma evolução, sim, começam a ser vistos resultados, mas ainda há muito a fazer, não é? Sim. Quer do ponto de vista do próprio texto legislativo, quer da sua própria aplicação e obrigatoriedade de cumprimento. Sim. Eu queria voltar um bocadinho atrás agora com a Ruth. Olá, Ruth. Em relação a alguns desses sinais que aqui a professora Maria João já nos deu, dessas estratégias, mas agora focando mesmo no aspecto comportamental, não é? Focando mesmo na parte psicológica das crianças. Quer dizer, a partir de que idade é que as famílias devem iniciar essa literacia alimentar e como é que, na prática, vamos ser muito sinceros, conseguimos convencer uma criança que é mais saudável e, portanto, vale mais a pena comer um prato de brócolis do que comer um prato cheio de batatas fritas? Ruth, por favor, nos ajude. Olá a todos. Efetivamente, a literacia alimentar, como já foi dito, tem de começar nos pais. Quando falamos em literacia, estamos a falar de conhecimentos, mas também de crenças sobre a saúde física e mental e, de forma mais concreta, sobre a alimentação. E estes conhecimentos vão contribuir não só para se reconhecerem eventuais comportamentos que podem ser desajustados ou mesmo problemáticos, mas também para depois se poderem conseguir aqui uma gestão adequada desses mesmos comportamentos e também para a sua prevenção. Portanto, estamos a falar aqui em diferentes domínios. Não esquecendo, e queria reforçar esta ideia que também já falámos em alguns episódios anteriores, que a alimentação, a par do sono e do exercício físico, são assim os 3 grandes pilares da nossa saúde psicológica. Começando pelas crianças mais novas, efetivamente aquilo que a doutora Maria João disse é um facto, não é? Portanto, é desde cedo e é nos primeiros anos de vida que muitas vezes os primeiros comportamentos desajustados se começam a manifestar e muitas vezes também motivados pelo desconhecimento da parte dos pais sobre algumas questões específicas ao nível do desenvolvimento infantil no que diz respeito às questões da alimentação. Nós sabemos que, por exemplo, especialmente no primeiro ano de vida, o bebê relaciona-se com o mundo por via oral e que entre este primeiro e segundo ano de vida, muitas vezes nós temos a chamada anorexia fisiológica, que é no fundo uma diminuição do apetite, que tem a ver exatamente também com uma desaceleração do crescimento, que é muito mais acentuada nos primeiros 12 meses de vida do bebê e que depois tende a desacelerar um pouco, mas também porque a criança começa a ser muito mais envolvida no seu meio ambiente, estimulada e, portanto, há um desenvolvimento motor, cognitivo, da linguagem e, portanto, temos muitas vezes em paralelo com alguns avanços em algumas áreas no desenvolvimento, pode haver aqui uma diminuição deste apetite e nem sempre os pais sabem interpretar adequadamente esta desaceleração, nem sempre os pais percebem, por exemplo, que uma criança ali a partir de 1 ano, 13, 14, 15 meses
começa muitas vezes a estar mais interessada, por exemplo, em brincar com os alimentos do que em ingeri-los. No fundo está a explorar, não só visualmente, mas também com o toque, a perceber a textura, o cheiro, os sons. As crianças podem abanar os alimentos para perceber se fazem sons. A criança vai ganhando progressiva autonomia e essa autonomia também vai começar a manifestar-se em querer selecionar o que é que vai comer, em querer ter aqui alguma opinião sobre quero isto e não quero aquilo. E também é a partir dos 2, 3 anos de idade que a criança vai começar a valorizar cada vez mais a forma, a cor, a consistência. Também já vamos à questão da consistência, porque há pais que liquidificam tudo e mais alguma coisa e acabam por não permitir à criança perceber que há diferentes consistências. Temos também muitos pais e muitos avós. Tem o problema dos avós, não é? Os queridos avós. Os avós são muito queridos, mas nós não podemos esquecer que ainda agora, em 2021, nós temos avós e às vezes bisavós, não é? Depende das famílias, que ainda sabem e têm uma memória real e viveram a fome. Eu tenho muitos avós que me contam como é que era dividir uma sardinha por 3 pessoas. Sim, é mítico, não é? E estes avós, e muitas vezes também estes pais, com aquela ideia de que a criança come pouco, não é? Acabam muitas vezes por ter depois comportamentos desajustados, apesar da criança ter todos os percentis perfeitamente desajustados e os índices de desenvolvimento e crescimento estarem perfeitamente normativos. Portanto, isto tem a ver também com as crenças que os pais têm, as famílias têm e que é importante desmontar. Quando uma criança come pouco, não é? Ou efetivamente apresenta a chamada anorexia infantil, que acaba por ser uma criança que tem de facto uma ingestão deficitária daquilo que seria expectável para a sua idade, naturalmente que o primeiro passo tem que ser um despiste de causas orgânicas. Pode haver infecções, disfunções digestivas, parasitas intestinais, etc. E naturalmente que isso tem que ser despistado e normalmente as pessoas fazem. Eu acho que a saúde física é assim a primeira porta de entrada e a pediatria acaba por ser aqui a primeira procura de ajuda. Mas muitas vezes não há nenhuma causa orgânica que o justifique. E, portanto, vamos, de facto, culminar então nas questões dos hábitos e dos padrões comportamentais. Exatamente. Perceber que tipo de alimentos é que estes pais oferecem, como é que são oferecidos, qual é que é o intervalo que é feito entre as refeições, quem é que alimenta a criança. Temos, por vezes, crianças que resistem à alimentação, por exemplo, com a mãe, já não resistem com o pai, ou vice-versa. Perceber como é que correu também, como é que foi não só a amamentação, como também o desmame. Temos muitas vezes problemas ao nível do desmame, que é feito de forma incorreta, precipitada, abrupta, muitas vezes com o regresso ao mercado de trabalho da mãe e, portanto, há aqui uma alteração súbita, quase do dia para a noite, na forma como a criança é alimentada e temos que perceber também como é que os pais reagem, por vezes, à resistência da criança, ao choro, ao virar a cara, etc. Portanto, temos no fundo que perceber também se há perturbações na própria dinâmica dentro da família. Muitas vezes temos não só climas de tensão em que a alimentação é uma verdadeira batalha. É uma verdadeira batalha que os pais já começam com ansiedade antecipatória. Falta 1 ou 2 horas para a refeição e já temos um crescendo de ansiedade naquela família. Temos que perceber se, por exemplo, há chantagem alimentar. Muitas vezes os pais usam a alimentação como a moeda de troca. Se te portares bem, tens um doce, se te portares mal, agora não comes não sei o quê. Se comeres a sopa, depois de sobremesa ganhas um pudim, não é? E, portanto, esta questão da chantagem, vamos falar um bocadinho disso, podemos falar mais à frente. Do ponto de vista comportamental, naturalmente que nós devemos insistir para que a criança tenha primeiro o comportamento que é menos provável de acontecer, por exemplo, comer a sopa ou fruta, e deixarmos para depois, não é, o comportamento que à partida é mais provável de acontecer, como seria, por exemplo, comer o doce. Mas temos que perceber se os pais são capazes também de estabelecer limites, que rotinas é que têm, ou se há outras situações de stress na família. Perceber também como é que os alimentos foram sendo introduzidos e se o foram ou não de uma forma desadequada. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma família que dizia esta criança já pode, estamos a falar de uma criança com menos de 1 ano de idade, já pode comer, por exemplo, um cozido de grão tal como um adulto, porque ela tem que se habituar desde cedo a comer como aos adultos. Portanto, muitas vezes os alimentos são introduzidos também de uma forma desadequada. As crianças apresentam naturalmente diferenças não só em função da idade, mas também idiosincráticas, cada criança é como cada qual e muitas vezes os pais também têm dificuldade em perceber e respeitar essas especificidades. Se com o irmão funcionou assim, com este também tem que funcionar da mesma maneira e portanto não se respeita aquela individualidade.
Temos também a monotonia alimentar, não é? Basta às vezes pedirmos aos pais algo que dá um bocadinho de trabalho, mas que no fundo é uma fotografia do que é que se passa lá em casa, que é no fundo um diário alimentar. Pedimos, por exemplo, durante uma semana um diário alimentar e percebemos que há uma enorme monotonia. Os alimentos andam todos à volta do mesmo e a mesma forma como são confeccionados é também muito repetitiva. Para além de que muitas vezes não só o odor e a aparência, como também o sabor e a temperatura também são variáveis que têm de ser tidas em conta relativamente à forma como os alimentos são depois apresentados à criança. Salientar também outras causas um bocadinho mais periféricas, mas que podem contribuir também para algumas dificuldades na criança a este nível, podem ser, por exemplo, as condições ambientais, por exemplo, estar num sítio com muito barulho, com muito frio, com muito calor, e muito frequentemente é um total desacerto que as nossas crianças evidenciam entre os horários de sono e da alimentação. Temos crianças que, devido às agendas, já falámos aqui das agendas sobrecarregadas, têm os treinos de basquete, de futebol, etc. à noite, as atividades, tomar banho, jantar, cama, e já quando estão a jantar, claro, estão a dormir e adormecem com a cara em cima do prato. E temos também muitas vezes um desacerto em um horário, entre os horários escolares e da alimentação. Portanto, de uma forma assim muito objetiva, por pontos, o que é que não deve ser feito? Não deve ser feito obrigar a criança a comer com chantagens, com ameaças, tornando a hora da refeição numa batalha. Não deve ser feito também oferecer sempre o mesmo tipo de alimentos. Um erro típico que as famílias fazem é distrair a criança para comer, com o tablet, com a televisão. Tive uma situação limite em que a criança era distraída no elevador. O elevador andava para cima e para baixo e só dentro do elevador em movimento é que a criança comia. Não parece boa ideia, né? Não, porque a criança acaba por focar a sua atenção no meio envolvente e não na alimentação. Não consegue perceber o sabor, as texturas, as sensações. E também jamais trocar carinho e atenção pela alimentação. Não comeste tudo, já não gosto de ti. Isso não te dou beijinho, não te dou um beijinho porque não comeste tudo. O que é que deve ser feito? Para terminar com uma tónica positiva esta minha intervenção de agora, ter rotinas com horários regulares, intervalos certos entre as refeições, 2 a 3 horas, também depende naturalmente da idade da criança, mas sem comer, não é aqueles petiscos que os miúdos comem entre refeições e que naturalmente depois não têm fome. Terem atenção os pais também ao ritmo com que as crianças mastigam. Muitas vezes as crianças mastigam o ritmo como se o mundo fosse acabar daqui a 5 minutos. Ou o contrário, ou nunca mais conseguem engolir aquilo que já está na boca há muito tempo. Né? E isso muitas vezes também pode ter a ver com questões até ansiosas, medo de se engasgarem, pode haver uma experiência traumática prévia e depois a criança ter medo de ter uma espinha ou ter um osso, etc. e de se engasgar. Respeitar também as recusas alimentares. A criança também pode ter o direito e tem o direito a não gostar do alimento X. Depois de experimentado de várias formas, respeitar, substituir esse alimento por outro do mesmo grupo nutricional. Também não tem que ser um cavalo de batalha e há muitos vegetais, por exemplo, que acabam por poder ser substituíveis. Aceitar o tempo da criança, servir alimentos variados e intercalados, misturar alimentos novos com outros que não são conhecidos. Muitas crianças e também adultos têm a chamada neofobia alimentar, que é o medo de experimentar alimentos novos. Não gostam mesmo antes de experimentar. Não é? E, portanto, vamos contrariar este receio de uma forma progressiva, misturando os novos com os conhecidos, encontrar formas criativas de servir a comida, cuidado também com a ingestão de líquidos. É difícil uma criança, se calhar, comer a quantidade de vida quando bebeu meio litro de água, ou pior, meio litro de iced tea ou de outra medida qualquer. Dar-lhe também à criança alguma sensação de controlo. As crianças querem sentir-se autónomas. De vez em quando devemos permitir que a criança possa fazer algumas escolhas. Damos-lhe alternativas, definimos-las nós e olha, queres isto ou queres aquilo? E a criança sente-se muito valorizada quando pode tomar este tipo de decisões. E por fim, para terminar agora, salientando a importância de que as regras devem ser definidas pela positiva e deve haver reforço positivo pelo cumprimento dessas regras. Portanto, no fundo, há aqui um conjunto de padrões comportamentais que devem ser tidos em conta por parte dos pais. Obrigada, Ruth. Não será por falta de conselhos que as coisas não vão correr bem, né? Mas agora acho que chegou a altura de ouvirmos a Bruna. Bruna, olá. A Bruna vem nos falar em nome das novas gerações. Bruna, começo pelo mais simples. Partilhe conosco a sua alimentação habitual. O que é que mais gosta de comer e a partir de quando é que começou a perceber que teria vantagens em alimentar-se de forma mais saudável? O que é que come, Bruna? Eu tento sempre seguir uma boa alimentação. Eu como fruta, sopa, tento comer salada, embora não seja das minhas comidas favoritas. Tem os seus benefícios e acho que temos que ter sempre isso em questão.
Umas vezes tenho recaídas com os doces, mas no geral tento manter uma boa alimentação. Em casa também todos seguimos uma boa alimentação e acho que isso tem bastante influência, porque provavelmente se aqui não seguíssemos todos uma boa alimentação, eu também não iria seguir. É mais fácil ser em família, não é, Bruna? Sim. E comecei a perceber desde nova, a minha mãe e a escola sempre explicaram que a partir do momento em que tinha hábitos alimentares saudáveis, evitava vários problemas de saúde graves, como a obesidade devido ao consumo de excesso de calorias, e outro exemplo são os diabetes, que pronto, tem muitas consequências. Estes Bruna, problemas desculpa interromper, mas eu fiquei muito curiosa, acho que ficamos todos aqui. Quando diz eu desde muito cedo, a Bruna tem 13 anos. Ou seja, o que foi o desde muito cedo? Quando é que começou a prestar atenção nessa questão da alimentação? Então, acho que foi desde que entrei para o infantário, sempre me explicaram isso, desde que eu tinha cerca de 4, 5 anos, sempre segui o exemplo dos meus pais e eles sempre me explicaram que se eu não me alimentasse bem, poderia sofrer as consequências disso, e foi aí que eu comecei a aprender a alimentar-me de maneira boa. E acha que vai levar isso para a sua vida adulta, portanto? Sim, espero. São hábitos que se ganham e já não se perdem, né? Professora Maria João Gregório, queria voltar a si, por favor. Que retrato é que faz da alimentação das crianças portuguesas? O que é que mais a preocupa e aonde se devem concentrar os esforços dos educadores? Muito bem. Relativamente ao panorama atual da alimentação das crianças portuguesas, eu diria que os dados não nos deixam muito bem na fotografia. Nós temos dados do último inquérito alimentar nacional, que foi desenvolvido em Portugal em 2015 e 2016, e que nos mostra que é nas crianças e nos adolescentes que se verificam percentagens mais elevadas de inadequação ou de não cumprimento das recomendações para uma alimentação saudável. Num contexto genérico e comparando com aquelas que são as recomendações alimentares do nosso guia alimentar, da Roda dos Alimentos, que todos conhecemos, os dados deste estudo mostram que nós consumimos, ou que os alimentos do grupo da carne, pescado e ovos e também do grupo dos laticínios têm um peso superior face ao recomendado na alimentação dos portugueses e também no caso específico das crianças e dos adolescentes, e pelo contrário a fruta, os hortícolas e também as leguminosas têm um peso inferior àquele que é a recomendação. Em concreto, destacar alguns comportamentos alimentares das crianças que estão ainda longe de cumprirem aquelas que são as recomendações. Eu começo por destacar o baixo consumo de fruta e de hortícolas. Nós temos de facto mais de 70% das crianças e dos adolescentes a não apresentarem um consumo destes alimentos de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que aponta para um consumo diário de pelo menos 400 gramas de fruta e de hortícolas. Em contrapartida, a elevada ingestão de sal e também de açúcar é um dos principais erros a assinalar. Temos de facto um elevado consumo de produtos açucarados e, por exemplo, 10% das crianças de 1 a 3 anos consome diariamente sobremesas doces e 17% bebe diariamente bebidas açucaradas. Se olharmos para os adolescentes, estes números são ainda mais expressivos, sendo que 42% dos adolescentes portugueses bebem pelo menos uma bebida açucarada por dia, portanto um refrigerante ou um néctar, relativamente à ingestão de sal, também temos uma grande percentagem nas crianças pequenas de 1 a 3
anos cerca de 87% a ter um consumo superior àquele que é o limite recomendado. E, portanto, destacaria estes aspectos. Sim, são números ainda preocupantes, não é? Erros alimentares. Ainda bastante preocupantes. Exatamente. E isto faz com que, de facto, os hábitos alimentares inadequados na população portuguesa tenham um peso muito expressivo naquela que é a nossa carga de doença, não é? E que contribuam para a perda de anos de vida saudável. Na verdade, nós estamos a viver mais tempo, mas também vivemos mais tempo com doença crónica que de facto poderia ser prevenida se tivéssemos hábitos alimentares mais saudáveis. Passando agora para os aspectos que eventualmente nós devemos reforçar e onde devemos concentrar os nossos esforços, eu gostaria de deixar algumas mensagens simples e muito orientadas para aquilo que pode ser a mudança de determinados comportamentos e que também vem no seguimento de algumas das contribuições que já foram aqui hoje referidas. Em primeiro lugar, destaco e reforço a importância de ensinarmos as crianças e também os adultos a escolher a água como uma bebida de eleição ao longo do dia. A água é de facto muitíssimo importante para ajudar o nosso corpo a funcionar, é bebida central para diferentes funções fisiológicas e não é de facto por isso que ela está no centro da roda dos alimentos, não é? Do nosso guia alimentar. E a verdade é que ao longo dos últimos anos nós começamos a consumir água com açúcar, água com aditivos, e portanto há pouco já referi, não é, que este é um dos principais erros alimentares dos nossos jovens, crianças e adolescentes, em que de facto temos um consumo excessivo dessas bebidas em detrimento da água, que acrescentam açúcar, acrescentam calorias vazias, não têm qualquer outro valor nutricional e que contribuem de facto para o aumento de peso. Por outro lado, a importância de promover o consumo de fruta e de hortícolas, e neste sentido volto àquilo que referi na minha intervenção inicial, a importância de dar a experimentar diferentes hortícolas. Há uma variedade tão grande que é impossível que as crianças não encontrem não gostem, claro, possam gostar de algum. Claro. Exatamente, apresentá-lo, prepará-los de forma diferentes, testar modelos e formas de preparação apelativas, saborosas, que as crianças possam apreciar. Outra questão fundamental e que tem muito a ver com uma das questões que nos preocupa, em particular com a má qualidade dos lanches, muitas vezes é nestas refeições intermédias onde os alimentos mais processados, com uma maior quantidade de sal, de açúcar, de gordura e com menor interesse nutricional são considerados, e é esse o momento que permite introduzir esses alimentos na alimentação das crianças. E aqui destacar a importância de voltarmos a valorizar o pão. Claro. Como sendo de facto um alimento muito superior àquelas que são as alternativas atuais e que muitas vezes fazem parte da alimentação das crianças. Refiro-me, por exemplo, a bolachas que de facto não devem estar presentes, os cereais de pequeno almoço, é preciso saber escolher e portanto de facto o pão é uma escolha certa, né? Uma opção certa, exatamente. E por último, a importância de apostar na variedade. É muito importante variar na alimentação. Há pouco falávamos no problema da monotonia do consumo frequente e regular, sempre dos mesmos alimentos, apresentados sempre da mesma forma, e de facto a variedade é fundamental para assegurar uma alimentação saudável e, portanto, temos aqui os caminhos por onde ir. Eu acho que era importante também voltar à questão legal, legislativa, porque têm sido feitas aqui
alterações e ainda se esperam mais, nomeadamente na questão da publicidade dos alimentos prejudiciais à saúde das crianças. Odete, o que se pode esperar nessa área? Vem mais legislação por aí? Sim, nesta área concreta, Portugal tem sido pioneiro quando comparado com os outros países da União Europeia. Em 2019 foram introduzidas restrições à publicidade dirigida a menores de 16 anos em relação a alimentos e bebidas que contenham elevado valor energético, teor de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos transformados. A Lei 30 de 23 de abril de 2019 e que vem alterar o Código da Publicidade. Além disso, esta alteração legislativa prevê que os agentes económicos podem vincular-se a restrições mais exigentes do que as estipuladas nesta sede através de celebração de acordos de autorregulação e corregulação. Neste âmbito, gostaria de referir que é proibida a publicidade a estes géneros alimentícios e bebidas em espaços físicos como estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico e secundário, em parques infantis públicos e abertos ao público, em atividades esportivas, culturais e recreativas organizadas pelos estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico e secundário. Também é proibida a publicidade a estes géneros alimentícios e bebidas nas plataformas ou suportes como a televisão, rádio, cinema, publicações e internet. Esta matéria foi recentemente reforçada com a Lei dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual, a Lei 74, de 19 de novembro de 2020, que é muito recente, que transpõe para a realidade portuguesa uma diretiva europeia de 2018. Esta diretiva pretende uniformizar no espaço europeu a oferta de serviços de comunicação social audiovisual, canais de televisão por subscrição, plataformas como o YouTube, Netflix, a Amazon, só para mencionar alguns. Esta lei que transpõe a diretiva europeia já contempla as alterações ao Código da Publicidade de 2019 que eu referi anteriormente, indo mais longe ao prever mecanismo de proteção dos consumidores, nomeadamente de menores de idade, em relação a várias áreas, como na redução da exposição das crianças e jovens a comunicações comerciais audiovisuais relativas a alimentos e a bebidas que contenham nutrientes e substâncias com efeitos nutricionais cuja presença em quantidades excessivas no regime alimentar não seja recomendada. A lei de 19 também estipula que a cada 5 anos irá decorrer uma avaliação de impacto da sua implementação e serão ponderadas melhorias ou alterações em termos de promoção da saúde e hábitos alimentares de menores. Ruth, a Odete esteve ali a nos falar das questões legislativas da publicidade e eu estou aqui a pensar numa situação muito concreta, que é quando as crianças vão às festas de aniversário e, portanto, quase que a semelhança de um grande anúncio prático, está lá tudo oferecido e disponível, que é aquilo que se tenta educar as crianças para que não consumam de forma regular. Mesmo que uma festa de aniversário não seja regular, como aqui, do ponto de vista comportamental, podemos fazer com que as crianças não assambarquem aquilo tudo que está nas festas disponível. Como é que se lida com uma situação dessas? Salientar primeiro que as regras que são definidas com as crianças devem ser, em primeiro lugar, ajustadas em relação à sua idade e têm que ser flexíveis. Não pode haver, como dizia há pouco a doutora Maria João, uma restrição excessiva e, portanto, as festas ou outra situação similar tem que ser vista como uma exceção. Sabemos também que às vezes, antes do período de pandemia, havia crianças que tinham festas 2 e 3 por semana e, portanto, deixava de ser exceção. E aí cabe aos pais, porque são os pais que organizam as festas, de pensar o que é que vão colocar, sabendo que naquele fim de semana, se calhar, aquelas crianças da mesma turma têm 3 festas ou 2 festas.
Portanto, vamos ver estas situações como exceção, vamos pensar que estas regras no fundo, o que é a norma no dia-a-dia, podem ter situações um bocadinho, às vezes algumas crianças dizem é o dia da asneira, não é? Entre aspas, no sentido em que hoje eu posso comer algumas coisas que durante o dia não devo comer. Mas aqui quem prepara as festas deve ter aqui algum cuidado, mais uma vez, em misturar aquilo que é mais saudável com menos saudável e também encontrar formas divertidas de apresentar os alimentos, desde uvas, por exemplo, em flutes de champanhe, cubos de gelatina, por exemplo, com os palitinhos espetados para comer, espetadas de fruta, ou seja, há um sem número de ideias criativas que podemos ter e que acaba por tornar uma mesa colorida, apelativa, sem ter que ser só com gomas, com pipocas e com coisas do género, partindo também sempre deste pressuposto que isto é uma exceção. E se calhar, se hoje esta criança, e neste fim de semana, teve 2 ou 3 festas, temos que pensar um bocadinho sobre como é que de alguma forma este excesso depois pode ser compensado com alguns cuidados acrescidos nos dias antes ou nos dias depois. Chamando a atenção também para que estes momentos em grupo, não é? Aqui às vezes é mais difícil contrariar a regra de base, porque a criança que em casa tem um determinado padrão chega e vê os pares, os colegas a terem outro padrão. E portanto é fundamental também, voltando um bocadinho ao início da conversa de hoje sobre as práticas parentais, os pais devem privilegiar práticas indutivas, ou seja, não ser apenas sim ou não, até porque a maior parte dos pais depois não ficam nas festas e portanto não há vigilância e o pai não vê ou a mãe não vê, agora como tudo aquilo que me apetece. Vamos tentar sim que a criança pense pela sua cabeça, vamos tentar que a criança raciocine, tenha um pensamento crítico e que no fundo, mais do que cumprir a regra, ela vai interiorizando a regra. E se ela interiorizar a regra, não é preciso estar lá nenhum pai ou mãe polícia, passa a expressão, para que a criança não coma ou não abuse daquele determinado alimento. Ela própria tem noção que tem que ter alguns cuidados. E, portanto, é este o foco no âmbito da parentalidade positiva, é ajudar as crianças a pensar, a raciocinar, como dizia há bocadinho a nossa convidada mais jovem, no fundo, alguém que a foi expondo e conversando sobre estes assuntos. E não ser apenas, não podes, estás proibido. Porque aí, muitas vezes, o efeito é exatamente o contrário. O contrário, acho que percebemos. E justamente por falar nela, Bruna, me diga uma coisa, nós estamos a atravessar o regresso às aulas. Tem colegas com excesso de peso? E como é que lidam, vocês, o grupo, a comunidade, como é que lidam com essa situação? Esses colegas são alvo de comentários negativos? Como é que vocês vivenciam isso? De momento não tenho, mas já tive e nós tentávamos não comentar acerca da aparência da pessoa porque isso poderia causar problemas de autoestima e inseguranças e nós não queríamos causar isso e a maneira de tentarmos ajudar era ir fazendo pequenas recomendações para ajudar a pessoa a alimentar-se de maneira melhor, mas sem ofender nem dizer nada que pudesse piorar a situação. Pois, fizeram bem. Pronto, a nossa conversa já vai longa e esse é um assunto interminável, né? Como eu disse no início, na introdução, esse é um assunto que diz respeito ao nosso cotidiano. É todos os dias que nós temos que pensar, praticar, tomar os cuidados que foram aqui sublinhados. Mas todos nós temos muito claro, entre nós e mesmo acredito que entre os ouvintes, que a alimentação saudável é um passo certo para um futuro melhor e também ele mais saudável, com menos doença. Os hábitos de alimentação incorretos são considerados como um dos fatores mais determinantes na redução dos anos de vida das populações e dos portugueses em especial. E como aqui também foi dito, viver mais não significa nem sempre viver melhor. Podemos viver mais, mas viver com mais doenças. Portanto, consumir poucas frutas, alimentos hortícolas, cereais integrais, que são substituídos muitas vezes pelo excessivo consumo de sal, fazem parte dessa dieta inadequada ainda dos portugueses, algo que temos que mudar, não é? Mais metade dos portugueses adultos, 53,6% e quase 30% das crianças ainda têm excesso de peso. E muitos desses adultos começaram cedo a alimentar-se de forma incorreta. E muitas crianças, como aqui também já foi dito, já nascem em famílias com hábitos alimentares desregrados. Portanto, vamos todos ter muita atenção a essa questão. O episódio de hoje, penso eu, foi muito útil e prático.
Como é tradição aqui no nosso podcast, vamos falar das nossas sugestões para a quinzena. Eu gostaria de partilhar o novo livro da Angelina Jolie. Devo ser muito clara e assumir que eu ainda não li. Ele se chama Know Your Rights and Claim Them. Na prática conheça os seus direitos, reivindique-os. Mesmo ainda não tendo lido, eu acho interessante a própria iniciativa de uma personalidade pública com impacto mediático que venha ressaltar a necessidade das crianças conhecerem os seus direitos, que é aqui o tema do nosso podcast, e incentivá-las a participar. Por si só, a ideia já vale a pena. Vamos confirmar se o conteúdo também a justifica. Odete, qual é a sua sugestão dessa vez? A minha sugestão, e tendo em conta o início do ano letivo, eu gostaria de sugerir uma coleção Rainhas de Portugal, de Isabel Stewell, que é dedicada aos mais novos. São 4 volumes. Eu gostaria de referir que comprei um volume e depois fui comprar os outros 3 para ler, porque achei interessante, apesar de ser dedicado aos mais novos, acho muito interessante. E os 4 volumes são... Um é dedicado à Dona Maria I, o outro à Dona Amélia, o outro à Isabel de Aragão e o quarto à Dona Filipa de Lencastre. A história é sempre um guia importante, sim, não é? Eu gostei muito. Ainda bem. Ruth, e o que nos traz? Eu gostava de desafiar os pais e os filhos para brincarem aos chefes de culinária e incentivarem as crianças literalmente a meter as mãos na massa. Boa ideia. Idealmente com ingredientes cultivados pelas próprias crianças numa mini horta desafio que eles podem ter em casa. É muito giro se, por exemplo, filmarmos estas atividades, como se estivéssemos a fazer um programa de televisão que vai ser visto e que temos ali não sei quantas estrelas Michelin na nossa cozinha, prepararmos as lancheiras também desta forma, pensando agora também no regresso às aulas, elaborar emendas criativas, desafiar quem consegue criar o prato, por exemplo, mais colorido, quem consegue imitar um animal na prática, como se compõem os alimentos no prato, e há ideias muito giras, e só o facto de transformar aqui a preparação da emenda, da refeição ou da lancheira num ato, não é assim, quase mediático. E num projeto de família, não é? E num projeto de família é muito importante para motivar as crianças e para envolver toda a família aqui numa atividade conjunta. Muito obrigada. Professora Maria João Gregório, há aqui também uma tradição no nosso podcast que é perguntar aos nossos convidados um desejo para o futuro. Qual seria o seu desejo? Um desejo de que o direito das crianças a uma alimentação adequada fosse garantido e que para isso o Estado continue a desempenhar o seu papel, proporcionando às crianças ambientes alimentares saudáveis e que sejam promotores de uma alimentação saudável. Um desejo para que os educadores e os profissionais de saúde continuem também a desempenhar o seu papel educativo neste contexto da alimentação saudável. Um desejo para que os pais mantenham a sua resiliência nesta importante e difícil tarefa que é de facto educar as crianças para uma alimentação saudável, e associado ao momento que vivemos atualmente e a esta recente publicação do despacho que altera a oferta alimentar nas escolas públicas portuguesas, um desejo para que os operadores económicos do setor consigam aproveitar esta oportunidade para inovar e para conseguirem criar uma oferta alimentar que seja saudável e ao mesmo tempo apelativa para as crianças, e portanto não foi só um único desejo. Não, são desejos importantes, mas todos ligados à alimentação e à saúde, é verdade. Muito obrigada. Bruna, e o seu desejo? Qual é o seu desejo para o futuro? Os meus desejos são continuar a manter hábitos saudáveis e que mais famílias tenham a possibilidade e optem por consumir alimentos mais saudáveis e que mais jovens e crianças percebam os benefícios disso e, como estão numa fase de crescimento, sigam uma boa alimentação e tenham uma boa rotina. Muito obrigada. Bem, se os nossos desejos se cumprirem todos, nós vamos ter crianças participativas, historicamente informadas, bem alimentadas e alegres e ainda por cima autônomas. Isso são desejos importantes. Muito obrigada a todos, aprendemos muito hoje e tenho a certeza de que a conversa terá sido útil a muitos ouvintes.
Daqui a 15 dias, cá estaremos outra vez reunidas para debater dessa vez a proteção das crianças que estão privadas de ambiente familiar, um assunto delicado e importante. Até lá, não se esqueçam de que estamos à espera das vossas partilhas, sugestões, temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados. Contactem-nos. Podem seguir e subscrever o As Crianças Importam nas plataformas que utilizam habitualmente para ouvir podcasts e também no site expresso.pt. Até lá, muita saúde para todos e tudo de bom. Obrigada.